Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos, muito bem-vindo ao História em Casa e esse é o nosso terceiro programa Leitura em Casa, o seu programa mensal no qual eu venho aqui sempre indicar uma leitura para vocês fazerem aí nas suas casas. Nos outros dois programas nós trabalhamos coisas muito diversas, trabalhamos com a apologia da história do Mark Bloch, trabalhamos um capítulo da história da vida privada do João José Reis e hoje vou trazer um autor chamado John Donne, que vai escrever esse livro aqui chamado A História da Democracia, um ensaio sobre a libertação do povo. Esse livro do John Donne, muito interessante, foi uma das leituras mais interessantes que eu fiz nesse ano de 2020 e por isso estou querendo aqui trazer para vocês. A ideia desse John Donne é fazer uma investigação da história da democracia, não somente da palavra democracia, mas principalmente das ideias e dos significados, das práticas da democracia nos momentos em que ela existiu. Por isso ele vai separar, inclusive, a democracia, a história da democracia, em algumas etapas. Ele vai falar, em primeiro lugar, do primeiro advento da democracia, para depois falar do segundo advento da democracia, para depois tentar entender qual noção de democracia se torna dominante dentro do mundo contemporâneo e como é que essa democracia funciona dentro desse mundo, quais são suas possibilidades e quais são seus problemas. Então, o ponto para a gente entender esse livro do John Donne é exatamente entender essa historicidade da democracia nos seus momentos históricos. Então, em primeiro lugar, vamos lá entender que primeiro advento da democracia é esse. É claro que ele está falando aqui do surgimento da democracia, das origens da democracia lá na Grécia, na experiência ateniense, na breve, mas porém significativa experiência dos atenienses, naquele século V a.C., principalmente. E aí o John Donne vai demonstrando para nós como nunca houve um plano pré-determinado para que essa democracia ateniense surgisse. Ela é muito mais resultado de um processo histórico no qual há uma luta política dentro da Grécia, principalmente entre uma determinada aristocracia que governava com a pressão de outros grupos políticos para participarem dessa mesma cidadania, dessa mesma política dentro de Atenas. Por isso nós vamos ter aí, ao longo do tempo, várias reformas ou vários legisladores que vão ajudar a construir a democracia ateniense. Dentre eles nós podemos citar Solon, Clístenes, Péricles, entre outros que foram fundamentais para a construção desse processo histórico que gerou a democracia ateniense. Dado isso, nós precisamos entender como que esses gregos, ou melhor dizendo, como que esses atenienses compreendiam essa democracia, quais os significados que eles davam a isso e se de fato havia uma ampla defesa da democracia dentro de Atenas. E aí a questão é a seguinte, é preciso que nós percebamos que os significados que se atribui a determinados conceitos, a determinadas ideias, são mutáveis historicamente. Então nós utilizamos ainda a mesma palavra, nós utilizamos o mesmo vocábulo, no entanto, os tempos históricos dão significados diferentes a essas mesmas palavras. Então é importantíssimo que nós percebamos isso. No caso, dentro dessa democracia ateniense, quando nós falamos do demos ou quando nós falamos do povo, o conceito não é tão amplo quanto o que nós vivemos hoje. Há uma restrição de quem pode ou não pode participar dessa política. Claro que na história da Grécia há uma ampliação de quem pode participar da política para além da aristocracia, mas mesmo assim nós não contamos naquele momento com um conceito de cidadania amplo, capaz de congregar praticamente todas as pessoas, todos os indivíduos daquela sociedade, de modo que aqueles que conseguiam acessar a cidadania eram apenas aqueles que eram homens livres dentro de Atenas, cidadãos atenienses inclusive. Então os estrangeiros, os escravos e as mulheres não poderiam ter acesso à cidadania. Então é interessante perceber isso, como há uma ideia de igualdade que permeia a democracia ateniense. No entanto, essa igualdade ela é também mesclada com uma desigualdade gigantesca, porque os iguais são aqueles que são cidadãos.
e aqueles que podem viver a política, podem participar da vida pública, do cuidado com a polis, etc. Mas outros que não podem viver esta mesma dimensão são excluídos dela, vivem na esfera doméstica e, portanto, não podem participar da política. Então é importante nós vermos que há um conceito de cidadania, que há um conceito de igualdade, mas essa igualdade ela não é para todos, essa cidadania também não é para todos, ela é restrita para um determinado grupo. Mesmo assim, é extremamente importante nós pensarmos essa democracia ateniense, porque esses cidadãos, naquela igualdade, mesmo que restrita, estão vivendo uma democracia de caráter direto. Então eles mesmos podem se representar sem a necessidade de recorrer a determinados cargos, como um senador, como um deputado ou qualquer coisa do tipo. No entanto, por mais que nós pensemos no brilhantismo de uma democracia direta ou de uma democracia que todos podem representar a si mesmos na ágora, a Grécia sempre criticou muito a democracia. Grandes filósofos, inclusive, foram responsáveis por tecer duras críticas à democracia ateniense. No caso, se nós pegarmos Platão e Aristóteles, essa crítica vai ser muito forte. Se a gente pensar Platão, por exemplo, a ideia de um governo dos melhores, a ideia de que os reis se tornem filósofos, ou os filósofos se tornem reis, é profundamente antidemocrática, porque não pensa o governo de muitos como algo positivo. No caso do Aristóteles, é a mesma coisa, claro que por perspectivas diferentes, mas como Aristóteles está pensando na virtude, e a virtude ela não é distribuída igualmente entre as pessoas, a democracia ela corre sempre um risco de ser o governo dos piores, de ser o governo das multidões, de ser o governo dos vícios no final das contas. Então, por mais que a democracia ateniense tenha sido uma experiência exitosa, ela também sofreu uma série de críticas ao longo do tempo, e por conta da influência desses grandes pensadores que criticaram a democracia, o John Donne vai mostrar para nós como que esse vocabulário praticamente desaparece do pensamento político ocidental durante muito tempo, porque todos, ou quase todos, a associavam a esse governo de muitos, a esse governo dos piores. Então foi preciso esperar um tempo para que a democracia fosse relida como algo positivo. Isso começa a acontecer paulatinamente, mais ou menos ali no século XIII, depois de Cristo, evidentemente, no meio das repúblicas italianas. Mas, como John Donne vai nos mostrar, o grande ressurgimento da ideia de democracia vai acontecer no final do século XVIII, na França e nos Estados Unidos. E aí ele vai nos mostrar como essas duas experiências, a experiência francesa e a experiência norte-americana, trazem conceitos de democracia bastante diferentes entre si e também diferentes em relação à experiência ateniense. No caso dos franceses, como o conceito de democracia vai surgir na esteira da Revolução Francesa e muito próximo ao pensamento jacobino, a democracia ali está vinculada com uma noção muito radical de igualdade. Tanto é que, como o próprio Donne aponta, essa ideia de democracia vai surgir no discurso do Robespierre e também vai surgir no discurso da conspiração dos iguais. Ao passo que, na democracia, na ideia de democracia surgida nos Estados Unidos, na esteira da independência dos Estados Unidos ou mesmo da Revolução Americana, o conceito de democracia também é vivido a partir da igualdade. No entanto, é uma igualdade que precisa ser conciliada com outros elementos. Não é uma igualdade vivida de modo radical, de modo que, como o próprio John Donne aponta, essa experiência democrática norte-americana que vai surgir a partir do século XIX, ela concilia a igualdade com a desigualdade e concilia a igualdade com a ordem do egoísmo. Então, essa democracia, essa igualdade, nunca vai romper a busca do individualismo, a busca pelos interesses individuais, etc. Então, ele mostra que nesse segundo advento da democracia, nós temos aí duas vertentes. Uma vertente de uma igualdade mais radical e uma outra vertente que pensa uma conciliação entre a igualdade e a ordem do egoísmo. E daí, então, ele vai mostrando para nós como que é exatamente essa vertente norte-americana da democracia que começa a se tornar hegemônica ao longo da história, principalmente ao longo da história do século XX. Sobretudo porque
essa democracia, essa noção de democracia surgida na modernidade consegue derrotar outras propostas políticas também surgidas dentro dessa mesma modernidade, a exemplo do fascismo e a exemplo do comunismo. Desse modo, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial e também do final da União Soviética, esse modelo de democracia consolidado a partir da junção entre igualdade e egoísmo, entre igualdade e também individualismo, começa a se tornar hegemônico dentro do mundo como um todo, fazendo história e escola também como modelo dos vários países aqui dentro do Ocidente. E aí surgem as perguntas: o que desse modelo nós devemos manter e o que nesse modelo nós devemos mudar? Aí a resposta do John Donne vocês vão ter que descobrir aí na leitura do livro. Então o vídeo já está ficando aí muito longo, já deu mais de 10 minutos aí, já passou do tempo. Muito obrigado, espero que vocês gostem da leitura. Até o próximo mês, abraços e fui!